essa é a nossa videoaula de revisão para a prova de recuperação, que vai acontecer no dia 27/8, de 2h30 às 4 da tarde. Então, vai ser à tarde, já anota aí no seu caderno. E o que vai cair nessa prova, professora? Vai cair apenas o conteúdo da prova do segundo bimestre. Mesmo que você queira recuperar uma nota do primeiro bimestre, o conteúdo vai ser o da prova do segundo bimestre. Apenas Present Perfect. Vai ser só isso, moleza. Aproveita então que está aí fresquinho na sua cabeça para poder estudar e recuperar essa nota, tá bom? Então vamos lá. Eu não sei se você se lembra, mas essas imagens que você vai ver no vídeo são daquele slide que eu fiz de revisão para a prova. Não sei se você estudou por esse slide, mas as imagens são do slide. Pode estudar novamente por ele também, que está bem completinho a respeito do conteúdo. Então vamos lá. Present Perfect, né? O presente perfeito, se a gente for traduzir aí literalmente. O present perfect é um tempo verbal do inglês que não possui um correspondente no português. Por isso que eu falei muitas vezes em aula que às vezes a gente tem dificuldade no present perfect, porque não tem nada na nossa língua, né, no português, que seja equivalente ao present perfect. E aí eu coloquei, estamos acostumados com definições exatas de passado e presente. No entanto, o present perfect se coloca em um ponto entre o passado e o presente. Então, o present perfect vai descrever ações que não estão nem no passado, nem no presente. Mas aí você vai dizer, professora, mas present perfect? Present é presente, não? Então, como que não é presente? Mas é isso, o present perfect vai descrever ações que estão em um ponto entre o passado e o presente. Como assim? Seja porque aconteceu muito recentemente, então não dá para dizer que é totalmente passado. Seja porque, por mais que tenha acontecido no passado, ainda tem resquícios no presente. Por exemplo, vou dar um exemplo aí. Fui ao supermercado esta manhã. I have gone to the supermarket this morning. Foi tão recente, né? Esta manhã, olha a expressão aí, this morning, né? Essa expressão que exprime que foi recentemente, foi esta manhã. Foi tão recentemente que eu não consigo dizer que foi no passado, né? Isso ainda está muito presente, ainda traz resquícios do presente. Então, eu uso esse tempo, o present perfect, para poder frisar isso, que foi uma coisa que aconteceu muito recentemente. Então, eu não consigo usar o passado, né, o simple past. Eu uso o present perfect. E aí, como que vai ficar a estrutura das minhas frases no present perfect, né? Eu coloquei aí o seguinte: depois do sujeito, né, eu vou ter lá o auxiliar have ou has. Have para I, you, we e they, e o has para a terceira pessoa do singular, que é he, she e it. E depois eu vou ter o particípio passado do verbo principal, que é aquela terceira parte da tabelinha lá da página 32, que eu selecionei alguns verbos para que vocês estudassem para a prova. Depois vou até confirmar se é a página 32 mesmo e te passo no WhatsApp direitinho o que você precisa estudar. Mas eu vou ter lá o verbo no infinitivo, por exemplo, o verbo ir, né? Go. Eu vou ter o verbo no infinitivo, go, no simple past, went, e no particípio, que é gone. Né? Eu tenho isso lá na tabelinha, de vários verbos irregulares. Né? Aquela tabela só mostra os verbos irregulares, que são aqueles em que eu não simplesmente acrescento ed, né? Porque os regulares, como por exemplo play, né? O passado e o particípio deles eu apenas acrescento ed. Play, played, played, tanto no passado quanto no particípio. Agora, verbos como o go, né? Que eu dei o exemplo, como buy, que está o exemplo aí na tela, né? Buy, bought, comprar, né? Buy no infinitivo, passado bought, particípio também bought. Enfim, esses são verbos irregulares, eles têm uma forma de passado e particípio específicas que estão lá na página 32 do livro de vocês. Então, a estrutura vai ser essa: sujeito, depois have ou has e o particípio passado do verbo. E o complemento da frase, né? O restante da frase.
Aí eu coloquei que para I, you, we, they, a gente usa o have e para he, she, it, o has. Isso aí eu já falei também. Aí eu coloquei aí na tela a forma contraída, ou seja, a forma abreviada do present perfect nas frases afirmativas, né? Então, I have vai virar I've, né? Até coloquei o exemplo aí, I've bought a car today, né? Eu comprei um carro hoje. Então, a gente vai usar o apóstrofo, né? Que é aquele sinalzinho como se fosse uma vírgulazinha, I've. You have, you've. E para he, she, it, né, que a gente utiliza o has, a forma contraída vai ser apóstrofo S. E aí você pode me dizer, professora, mas não dá para confundir, não parece he is, she is, lá do Simple Present, né? E não. Por que eu vou saber que não se trata do Simple Present e sim de Present Perfect? Porque eu vou ter o restante da estrutura. Eu vou ter, além de has, eu vou ter o meu verbo no particípio. Então, eu vou saber que aquilo ali não é presente simples e sim presente perfeito. Se eu olhar para a frase inteira, né? Se eu olhar para a estrutura inteira. E aí eu coloquei algumas situações em que nós utilizamos o present perfect. A primeira delas é a seguinte: diante de ações que acabaram de acontecer, que aconteceram muito recentemente, né, como eu havia dito no início. For example, I have just eaten a banana. Eu acabei de comer uma banana. Esse just aí dá essa ideia, né? Eu acabei de comer uma banana. Foi muito recentemente. Por isso eu uso o present perfect. Também uso o present perfect diante de ações que começaram no passado e ainda acontecem no presente. For example, they have studied a lot for the exams. Eles estudaram muito para os exames, né, para as provas. Uma outra situação é diante de ações que aconteceram no passado e ainda possuem efeitos no presente. For example, she has lost her glasses. Ela perdeu os seus óculos. Né? É uma ação que, por mais que tenha acontecido no passado, ainda tem efeitos no presente e por isso eu uso o present perfect. Também chamei a atenção da turma para a have you ever expression, a expressão have you ever. A expressão have you ever é empregada quando você quer perguntar se alguém já fez algo na vida, né? Quando eu quero perguntar se alguém já teve algum tipo de experiência, deixando mais forte a ideia de imprecisão temporal. Ou seja, não se sabe ao certo ali em que momento, em que tempo aconteceu aquela ação. Por exemplo, have you ever visited the Louvre Museum? Né? Você já visitou o Museu do Louvre, né, lá na França? Então, eu começo a minha frase com essa expressão, a expressão have you ever. Depois o verbo e o complemento da minha frase. Bem, o que nós acabamos de ver foi a estrutura do present perfect na forma afirmativa. Mas e na negative form, na forma negativa? O que vai acontecer? O que a gente sempre usa no inglês para negar? O not. No present perfect vai acontecer da mesma forma. Nós vamos acrescentar not depois do have ou do has. Então vai ficar have ou has, mais o not, mais o particípio passado do verbo. Aí eu coloquei alguns exemplos aí, né? A mesma estrutura, só acrescentamos o not. Coloquei os seguintes exemplos. We have not driven to work this morning. Nós não dirigimos para o trabalho esta manhã. We have mais not, o particípio passado do verbo to drive, né? Dirigir. E o outro exemplo com has, she has not met her boss today. Ela não conheceu o chefe dela hoje. She has not e o particípio passado do verbo to meet, né? Conhecer, encontrar. E aí, quais que vão ser as formas contraídas do have not e do has not? Coloquei abaixo aí. Haven't e hasn't, forma abreviada, forma contraída. Professora, e na forma interrogativa, na interrogative form, o que vai acontecer? A gente vai colocar o have ou o has no início da nossa frase antes do sujeito. A estrutura vai ser have ou has, mais o sujeito, mais o particípio passado do verbo. Coloquei os seguintes exemplos aí. Have I made myself clear?
eu me fiz claro, né? Eu fui clara. E um exemplo com has he lost his wallet? Ele perdeu a carteira dele. E aí eu coloquei alguns exemplos de perguntas e como nós devemos respondê-las. Né? São as yes or no questions, que são perguntinhas básicas que nós respondemos basicamente com yes or no, né? Como o próprio nome diz, yes or no questions. E aí eu coloquei os seguintes exemplos. Have I told you the news? Eu te contei as notícias. E aí a resposta. Yes, you have. No, you haven't. Né? Sim, você contou. Não, você não contou. Eu respondo, né, simplesmente com yes or no e os auxiliares. Have ou haven't para negar, né? O outro exemplo. Have you made dinner? Você fez o jantar? Yes, I have. Sim, eu fiz. No, I haven't. Não, eu não fiz. Reparem aí a estrutura, né, da pergunta, né? O have lá no início da frase, antes do sujeito. Reparem no verbo aí, né? To tell, de contar, que está no particípio told. O to make, de fazer, tá no particípio, o particípio é made. Toda a estrutura das perguntas no present perfect. Coloquei vários exemplos, né, de yes or no questions, de perguntinhas no slide. Então, estude também pelo slide. Aí eu coloquei o seguinte. Do you remember? Você se lembra? Up to now expressions, ou seja, expressões que exprimem que algo aconteceu recentemente. E aí, as expressões que o livro de vocês trouxe para a gente, né, como sendo as chamadas up to now expressions, são as seguintes: today, né, hoje; this year, este ano; this month, este mês; this morning, esta manhã; 5 times this week, 5 vezes esta semana. Essas expressões, quando elas aparecem na nossa frase, a gente sabe que está sendo expressado ali algo que aconteceu recentemente, porque essas expressões, né, hoje, este ano, este mês, elas exprimem isso, que algo aconteceu recentemente. Agora, existem outras expressões que são as chamadas finished time in the past expressions, né, numa tradução literal aí, seria terminadas no passado, né? As expressões que denotam que algo aconteceu em um tempo específico do passado. São essas expressões yesterday, ontem; an hour ago, uma hora atrás; last week, semana passada; in 1999, em 1999; last year, ano passado. São expressões que denotam que algo aconteceu em um tempo específico no passado. Foram essas expressões que o livro de vocês trouxe para a gente estudar esse bimestre. E aí eu coloquei dois exemplos, né? Um exemplo com uma frase que tem uma expressão que exprime que algo aconteceu em um tempo específico no passado, e uma frase com uma expressão que exprime que algo aconteceu recentemente. For example, she ate tuna eyeballs last week. Ela comeu olhos de atum semana passada. Aí eu coloquei a seguinte observação. Acima utilizamos o simple past, passado simples, porque a expressão last week, né, semana passada, marca um tempo específico no passado. Por isso que eu uso não o present perfect, mas o simple past. Passei muitos exercícios no livro, né, para vocês aprenderem a diferenciar o simple past, quando que devem usar o simple past e quando que devem usar o present perfect. Vou passar para você quais os exercícios você pode estudar para poder se ligar nisso daí. O outro exemplo é o seguinte: He has danced tango this morning. Ele dançou tango esta manhã. This morning já é uma expressão que exprime. Expressão que exprime é meio redundante, né? Mas é isso mesmo. Uma expressão que exprime que algo aconteceu recentemente, né? Esta manhã, this morning. Aí eu coloquei acima, utilizamos o present perfect porque a expressão this morning
esta manhã exprime algo que aconteceu muito recentemente. Então, fica ligado aí nessas expressõezinhas. Quando aparecer expressões que exprimem um tempo específico no passado, a gente vai usar o simple past, né? Last year, yesterday, an hour ago, né? Ontem, ano passado, uma hora atrás, né? São expressões que exprimem que algo aconteceu no passado e acabou. Então, eu não vou usar present perfect, já que a gente viu que o present perfect é um tempo verbal que exprime ações que estão entre o presente e o passado, em um ponto entre o presente e o passado. Eu não vou usar se tiver lá uma expressão especificando que foi no passado e pronto, acabou. Se for esse o caso, eu vou usar o simple past. Então, tem que se atentar a isso aí, ao uso dessas expressões. Estude bastante essas expressões aí, para saber quando que vai usar simple past, quando que está sendo usado o simple past e quando está sendo usado o present perfect. Agora, presta bastante atenção em uma coisa muito interessante que o livro de vocês trouxe, que é o seguinte. Do you remember? Você se lembra? Quando utilizamos as up to now expressions, ou seja, aquelas expressões que a gente viu que exprimem que algo aconteceu muito recentemente, é possível, né, essas expressões estão aí entre parênteses na tela, today, this year e outras. É possível fazer o uso do simple past ou do present perfect quando a gente usa essas expressões. Vai depender da perspectiva daquele que está falando. Como assim, professora? Bem, se eu considero que a ação que eu estou descrevendo naquela frase ficou no passado, né? Passado, aquilo já acabou para mim, então eu uso o simple past, passado simples. Agora, se eu considero que é tão recente, né? Aconteceu tudo tão recentemente que eu não consigo chamar de passado, então eu uso o present perfect. Por exemplo, para ficar mais claro, eu dei o exemplo no início, né? De eu fui ao supermercado esta manhã. I have gone to the supermarket this morning. Vou usar o mesmo exemplo. Eu estou usando aí o present perfect porque eu considero que this morning, esta manhã, é muito recente. Agora, se eu tivesse considerado que eu fui ao supermercado esta manhã, foi algo tão passado, para mim já acabou, né? Passado, para mim acabou. Eu usaria o simple past. I went, né? O verbo go, né? De ir, no passado, no simple past. I went to the supermarket this morning. Então, depende da perspectiva daquele que está falando. Olha o exemplo que eu coloquei aí. I saw your mother this morning. Eu vi sua mãe esta manhã. Aí tá no simple past. Ó, não tem nada de estrutura de present perfect. Não tem have aí. Tá só o verbo to see, né? De ver no passado simples. Eu vi sua mãe esta manhã. Então, aí o falante está considerando que this morning é uma parte acabada do dia, né? Tá no passado e pronto, acabou aquilo para mim, já acabou. Então eu uso no passado. Agora olha o exemplo seguinte. I have seen your mother this morning. Já tá no present perfect, né? Eu tenho aí toda a estrutura do present perfect. Eu tenho have, eu tenho o verbo to see, né, de ver, no particípio, não mais no passado, né? Seen, particípio, não é passado. Passado é só. Porque eu estou considerando que this morning é uma parte não acabada do meu dia, ok? E aí eu uso o present perfect. É isso, espero que tenha ficado claro. Não estude apenas pela videoaula, mas também pelo slide, pelos exercícios. Eu vou deixar no WhatsApp depois o que você deve estudar além de assistir a videoaula. É isso, espero que você recupere essa nota e eu acredito que você é capaz de recuperar. Acredito em você. See you next class. Vejo você na próxima aula. Bye, bye.